Agora eu vou falar um tema que para mim é muito relevante e que responde por grande parte dos resultados. Quando você vai comprar algo, vai fazer um investimento, é preciso que você defina o cenário à frente. Tá? O que é isso? Vamos lá. Gustavo, eu vou extrapolar a renda variável. Tá? Muita gente chega para mim e fala assim, Gustavo, você acha que é hora de comprar o pré? Então, quando é a hora de comprar um pré? Quando eu imagino que a curva de risco caia. Tá? Então, quando você entende que algo está relacionado, tem uma relação com outro, esse outro mexendo, você, opa, é hora de alocar. Beleza? Muita gente acha que, por exemplo, um pré ou um IPCA, a hora de alocar é quando a Selic cai. Não, esquece isso. Pelo amor de Deus, tira a Selic da sua vida. Ok? Deixa só para os youtubers que gostam de fazer vídeo de Selic, deixa para eles. A partir de agora você não olha mais para isso. Você vai olhar para Risco Brasil ou, melhor, para um DI, que faz o preço num pré, por exemplo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a tua alocação, ela advém, ela vai ser feita quando você consegue perceber esse momento. Então, se a gente tinha um pré-fixado lá em março de 23, estourando 13,5 mais ou menos. O que você teria que fazer naquele momento? Era um momento onde a bolsa estava 96 mil pontos e um pré estourando 13,5. Ora, ali era um momento onde você iria comprar risco. Por quê? Porque a sua expectativa deveria ser que houvesse uma convergência contrária a esse movimento. E aí, você define isso através da alocação, ou seja, através de quanto de grana você vai colocar nesse ativo. Vamos falar um pouquinho de ações. Você montou sua carteira de ações e tem lá 10 ações. Legal? 10 ações. Dessas 10 ações, é óbvio que você não vai acertar as 10. Acertar em que sentido, Gustavo? Acertar em que as 10 vão rentabilizar a mesma coisa ao longo dos anos. Você tem 10 ações, as 10 vão multiplicar por 5 vezes ao longo dos anos. Mentira, não vai acontecer. Entre as 10, terão 3, 2, 4, 1, que vão ter uma performance melhor, que vão ter resultados melhores, que vai crescer mais. E qual é o segredo, então, para você ganhar dinheiro ou para fazer o seu patrimônio evoluir e multiplicar? Na hora que você perceber isso, você começa a colocar mais dinheiro nessa ação. E deixa acontecer naturalmente. Dentro do FIA eu tenho uma aula onde eu falo sobre alocação e eu falo que aonde você vai aos poucos realocando de acordo com a performance. Porém, falta eu completar, né, eu preciso completar essa aula ou fazer uma adicional que contrapõe inclusive a essa anterior, mas que é o seguinte: o teu feeling ele acaba falando mais do que uma realocação automática. Significa o seguinte: beleza, você escolheu 8 ações. As 8 vão performar ao longo dos anos, afinal de contas você vai estar olhando, você vai acompanhar, e se ela não estiver performando ou não entregar o resultado que você espera, você vai tirar ela da tua carteira. É óbvio, isso é óbvio para mim. Olha, escolhi essa, comprei, não anda. Beleza, passou um tri, não andou. Esperava um resultado bom, não veio. Passou outro tri, ixi, não veio de novo. Eu tenho um exemplo prático, Valide. Não é segredo para ninguém que eu gosto mais de Valide. Ficou na minha carteira um bom tempo. O papel não respondia. O que eu fiz? Eu tirei. Tirei no preju. Não tem problema nenhum com isso. Recentemente ela começa a responder. E eu vi que ela ia responder. Tanto que a gente comentou no grupo lá do Projeto Milhão, se eu não me engano, de Valide já há algum tempo. Falou, olha, tá começando a responder. Vamos ficar atento a Valide. Ok? Beleza. Você comprou de novo? Não comprei porque não tinha espaço. Percebe? Eu não preciso ter tudo. Naquela época tinha, hoje eu não consigo espaço na minha carteira para alocar em Valide. Mas o que eu quero dizer? Quero dizer que se, imagina, eu ainda tivesse lá um pedaço, era hora de eu aumentar. Ora, fiquei com esse negócio aqui, esperando, opa, já deu a hora, vou começar a aumentar. Então, a alocação, ou seja, o quanto de grana que você vai ajustar na medida do teu feeling, da análise e do resultado entregue pela empresa, vai te dar muito mais dinheiro do que eu te entregar uma lista de 10 ações que eu acredito que possam multiplicar ao longo dos anos. De nada adianta eu te entregar 10 ações, uma ter uma rentabilidade, sei lá, de 5.000% e as outras 300%. E você só ter 10% da que subiu 5 mil. Você não poderia ter 20, 30, 40? Isso traria um resultado muito maior para o seu patrimônio. Percebe?
O grande detalhe que a gente fica preso ao é hora do pré, é hora de não sei o quê, é hora daquele outro, é hora. Quais as melhores ações? 10, uma lista de 5, 10, 15. Qual é a melhor que paga dividendo, não sei o que e tal. Que nada adianta se você entrar com 5% e deixar. 2, 3%. Por quê? Porque só vai fazer efeito, só vai surtir efeito no seu patrimônio se efetivamente você alocar de forma substancial. De forma... Por quê? A gente fica com a ilusão de que vai descobrir o Bitcoin lá em 2008, sei lá, quando ele começou, sabe? Quando custava centavo, ninguém achava o que era. Se eu colocasse R$1.000, eu teria 100 milhões, um exemplo. E vai achar isso numa empresa. Esquece isso. O que aconteceu, por exemplo, com o Unipar Carbocloro, o que aconteceu com Magazine Luiza de 2015 até 2020, cara, isso é fora da curva. Isso é a exceção da exceção. Na média, existem empresas que realmente vão performar bem ao longo dos anos. E se você não alocar bem nisso, uma quantidade maior, por quê? Porque quando você tem uma pancada muito grande, pouco dinheiro vira muito dinheiro. Agora, quando você não tem uma pancada muito grande, é muito difícil achar essas pancadas muito grandes, ou seja, você não tem que achar as melhores, e você só tem que ficar longe das piores, e achar um time que vai evoluir com o seu patrimônio, mas o tamanho dessa alocação é de extrema importância. E o que eu percebo é que muita gente negligencia isso, ninguém me pergunta isso. Pouquíssima gente me pergunta isso. O que as pessoas perguntam é nomes, é hora disso, é hora daquilo. Mas não adianta eu te falar assim, é hora do pré. Um exemplo, não estou dizendo que é. Né? Mas eu falei, lá em março, falei com a turma aqui, ó, do FIA. Galera, pô, lota desse negócio. Ah, vou fazer. Aí você pega 5% da sua renda fixa e põe nisso. Não adiantou nada, é melhor não pôr. Porque já que você vai olhar, coloca 50%. Então vamos para exercício prático, exemplos práticos, né? Porque assim, o que eu comento, o que eu falo, eu trago do que eu já fiz. Nada aqui é achismo. Em 2014 para 15, eu olhava para o pré e para o IPCA em valores absurdos. Foi logo antes do impeachment da Dilma. Então, volta para lá, né? Nós estamos em 2014, 15, poderia haver um impeachment, mas tinha um zoom. A gente tinha uma curva de DI, a gente tinha Risco Brasil explodindo e bolsa despencando. Logo, muita coisa da minha bolsa já estava, né, lá esvaziada, ou seja, algumas coisas já estavam, que eu tinha comprado recentemente, prejuízo, aquela coisa toda, tá? E aí o que eu fiz? Eu vendi muita coisa de bolsa, de empresas onde a minha análise não estava completa, eu tinha dúvidas, fiz um caixa no prejuízo, Gustavo, e comprei IPCA e pré-fixado. Eu me lembro, eu comecei a pagar IPCA mais 7,5, alguma coisa assim, aí bateu 8, eu não tinha mais dinheiro, e fiquei com aquele negócio. E o pré eu não me lembro bem, mas foi coisa, sei lá, 14, 15, 16, alguma coisa assim. Foi muito forte, foi muito pesado. Conclusão, quando 2016 houve o impeachment, a minha curva de ganhos na renda fixa passou de 50%. Coisa que eu não conseguiria ainda na renda variável. Logo, eu realoquei, saí dali e voltei para a renda variável com esse dinheiro. A questão é, eu fui grande, pesei a mão no pré, pesei a mão na renda fixa. Mas por quê? Porque eu vi um cenário, eu vi uma oportunidade. E se o impeachment não acontecesse? Eu estaria errado. Investir é uma questão de tomada de decisão. Não tem outro jeito. Só que você precisa aprender a tomar essa decisão. Você tem que escolher um lado, você tem que determinar um cenário. Se você não determina esse cenário, porque tudo que eu estou falando aqui é sobre cenário, né? Ora, se a ação A vai subir mais que a ação B, cenário. Eu tenho que entender da empresa, olhar para a empresa e determinar, ou buscar qual é o melhor cenário para aquela companhia, se ela realmente vai entregar isso. Então, é cenário. Então, se você não determinar esse cenário, por exemplo, recessão lá fora, eu falei, para mim já ia entrar, há algum tempo eu já achava que não ia ter crescimento. Eu ainda falava assim, olha gente, se não tiver recessão, é no máximo crescimento zero. O otimismo é crescimento zero. Logo, eu não ia alocar em nada que tivesse exposição lá fora. Esse era o meu cenário. Ah, mas você podia estar errado. Podia. E como eu tive errado. Eu tive errado 2020, aonde eu mantive o meu cenário de mercado interno e eu apanhei absurdos. Apanhei muito. Mantive as mesmas alocações. Por quê, Gustavo? Porque não sei se vocês lembram, logo após a crise, foi 2021 talvez, a gente teve uma alta absurda, Vale, de Petro, SN, Gerdau, todo o setor ligado a commodities subiu absurdos.
E eu estava alocado? Não, eu estava zero, porque não era o meu cenário. E o meu cenário ainda era olhar para o mercado interno, como é até hoje. E aí entra na parte que eu até falei com vocês. Fui premiado. A carteira sobe mais de 50% no ano, recuperando tudo que eu tinha programado, que eu pensava que pudesse acontecer, começou a acontecer. Comprei barato, aloquei no cenário certo, o índice Bovespa no ano sobe 9 e a carteira 50. Faz parte, é cíclico o negócio. E hoje eu estou com muito mais tranquilidade e liberdade de, se eu perceber que pode haver uma demanda externa, uma recuperação lá fora, eu consigo fazer uma realocação, se eu quiser participar. E talvez nem participe, talvez nem precise, não queira. Por quê? Determinadas alocações do mercado interno têm tanto potencial de crescimento que eu não vou querer fazer uma realocação lá fora. Percebe? O que é isso? Cenário montado. É a minha visão. É o que eu penso e acho que pode acontecer. Com isso eu monto minha carteira. E faço as alocações pesando a mão naquelas que eu acredito que sejam mais beneficiadas dentro do meu cenário. É só assim que você vai conseguir chegar nas empresas que você pretende, ou nas alocações que você pretende, seja em renda fixa. Na verdade, em renda fixa só existe tesouro direto, só tesouro direto e ações renda variável. Tá? Me fiz entender? Depois, se tiver dúvida, vocês me perguntem.